E olha, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o ex-jogador Robinho, condenado por estupro na Itália, deve cumprir a pena de 9 anos de prisão aqui no Brasil. Com a sentença homologada pelo STJ, resta saber quando a Justiça Federal vai determinar a prisão de Robinho. Paola Cuenca. Por maioria, 9 votos a 2, os ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiram que tanto Robinho deve cumprir a pena de 9 anos de prisão estabelecida pela Justiça italiana pelo cometimento de crime de estupro coletivo aqui no Brasil, como essa pena deve ser cumprida inicialmente em regime fechado e de forma imediata. Ou seja, agora depende da Justiça Federal de Santos fazer a execução dessa sentença, que um oficial de justiça conduza Robinho até a penitenciária. Ao final do julgamento desta quarta, aqui no STJ, o advogado de defesa de Robinho, José Eduardo Alckmin, afirmou que respeita a decisão do tribunal, mas já avisou que vai recorrer. Ele deve entrar com recursos aqui no STJ e também no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, irá protocolar um habeas corpus, para que enquanto essas apelações, esses recursos correm na Justiça, Robinho possa acompanhar todo o processo, aguardar o trânsito em julgado, também estando em liberdade. A defesa entende que Robinho não deveria cumprir a sentença que foi determinada pela Justiça italiana aqui no solo brasileiro. Eles defendem que o que deveria ocorrer é a abertura de uma nova ação penal, um novo processo, um julgamento iniciado do zero, para que a Justiça brasileira pudesse decidir se houve sim o cometimento de um crime ou não. Vamos lembrar que Robinho foi condenado pelo crime de estupro coletivo pelo Tribunal de Milão em 2017. Crime que foi cometido contra uma mulher albanesa em 2013. Em 2022, o Supremo Tribunal italiano acabou confirmando esta sentença e, inclusive, o Ministério Público italiano chegou a pedir a extradição de Robinho, que o governo, que o Estado brasileiro enviasse o ex-jogador de futebol para a Itália para que ele cumprisse a pena no país europeu. Mas o Estado brasileiro negou esse pedido de extradição e agora o STJ, então, confirma que a pena que foi estabelecida na Itália deve ser cumprida pelo ex-jogador de futebol aqui no Brasil.